Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vou estar falando aqui nesse vídeo hoje sobre os 10 anos de Canadá que eu acabei de completar e se ainda vale a pena, se vale a pena estar aqui, se valeu a pena esses 10 anos. Então eu espero contar com você do outro lado enquanto eu vou limpando aqui a cozinha e a gente bate esse papo, combinado? Vamos lá. Então, agora com 10 anos de Canadá eu consigo ter uma opinião bem sólida sobre o assunto e no geral, sim, valeu muito a pena, né? Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Eu tô só tirando as louças aqui a louça da máquina. Isso tá bom assim, tá. Então, no geral, valeu muito a pena. Quando eu saí do Brasil, minha filha ainda tinha em torno de 13 para 14 anos e era uma grande preocupação para mim o futuro dela, né? Nós tínhamos uma vida no Brasil bem simples, tá? Nossa vida era uma vida simples. Minha filha estudava em escola pública, eu tinha um emprego até que bom, mas como era só eu trabalhando, não dava para ter muito conforto. Então, com o passar do tempo, com isso, acabou que não tínhamos uma vida muito confortável não, né? Apesar de eu não pagar aluguel, eu pagava a prestação do apartamento que eu tinha na época. Eu não tinha automóvel, não tinha carro, não tinha muito acesso às melhores opções de lazer, era só ir no shopping, ir no McDonald's, coisas assim. Então, eu tinha preocupação em relação à minha filha por conta do meio que nós vivíamos, né? No meio não era muito legal o tipo de contato, de amizades que ela tinha na época. Eu não gostava. Muito voltada por coisas de funk, na escola também, um ambiente que não achava legal. Eu tenho certeza que existem colégios públicos que são bons, mas no caso da minha filha não era. Era um ambiente bem pesado, né? Então até mesmo quando ela estava na escola eu estava preocupada. Eu estava sempre muito preocupada com a questão de violência, né? Segura com relação a isso. Se eu ligasse no telefone dela, ela não atendesse, eu já ficava preocupada. Então eu tinha essa coisa de ansiedade também muito forte. Então foi mudança pra cá, tudo mudou, né, nesse sentido. Com certeza é um país muito seguro, com qualidade de ensino também melhor comparado com a escola pública que ela tinha. Não tô comparando com a escola particular no Brasil, porque aí eu já acho que é uma outra história, mas pra ela, no sentido da comparação do que ela tinha e do que ela teve aqui, muito melhor. No geral foi melhor, né? Comecei a trabalhar aqui, ter acesso ao poder de compra, né? Mesmo que você ganhe um salário baixo aqui, ainda assim o seu poder de compra te faz seu dinheiro, acredito que render mais. Será que essa é a palavra certa? Então eu tive acesso a coisas que eu jamais tive no Brasil, né? Tenho meu carro, no geral valeu muito a pena. Mas contando que agora que eu completei os 10 anos, eu tenho... deixa eu voltar um pouco. Assim que eu me mudei pra cá, né, que o meu marido, ele é daqui, mas ele não tinha nenhum imóvel, não tinha casa, né, ele não investia, nunca se preocupou em ter casa própria, mas pra mim, como brasileira, isso é fundamental. Então, o que a gente fez? Eu vendi o apartamento que eu tinha, um apartamento no bairro bem simples, em Campinas, não é nem um apartamento não, ainda nem estava quitado, mas eu vendi esse apartamento, e com o valor que eu peguei, eu trouxe pra cá, eu juntei um pouco com o que ele tinha, a gente deu uma entrada num imóvel maravilhoso, uma casa numa região muito boa, na cidade onde eu cheguei, que eu morava, chamava Chilliwack. Fiquei em British Columbia, é a mesma província de Vancouver, mas não é pertinho de Vancouver. Fica umas 2 horas dirigindo de distância de Vancouver. E é uma cidade muito bonitinha, muito legal. E a casa que eu comprei era linda. Então, assim, eu dei entrada de 5%, que foi o valor que a gente juntou.
e conseguimos comprar uma casa maravilhosa. E os valores das prestações cabiam no nosso orçamento. Então foi um ótimo negócio. Com o passar dos anos, os imóveis, tudo foi mudando. Então o Canadá de 10 anos atrás não é o mesmo de agora. Né? Se eu estivesse chegando no Canadá nesse momento, eu já não teria condições, acredito eu, de dar entrada, talvez, numa mesma casa que eu tive no passado. Sabe? Porque não teria condições. Por quê? Porque hoje tá tudo muito diferente, tudo muito caro, muito caro. Esse imóvel, que na época eu acho que eu paguei, o valor era $400 mil, hoje tá mais de 1 milhão, 1.300.000, por aí. Então eu acredito que eu vim na hora certa, foi num momento legal de eu ter vindo. E depois desse imóvel a gente morou um tempo lá, uns 2, 3 anos, aí vendemos, compramos uma outra porque eu queria garagem, porque na época eu tava trabalhando com reciclagem, eu pegava muitos móveis de madeira que as pessoas não queriam, eu reformava, lixava, pintava, decorava e vendia. E o meu business cresceu, comecei a fazer um dinheiro bom e eu queria um local próprio, precisava de uma garagem. Vendemos essa, compramos uma outra casa com garagem. E nessa venda, a gente já fez um dinheiro. Foi assim que a gente conseguiu chegar onde nós estamos hoje, com essa casa quitada. Bom, por essa casa com garagem, ficamos anos lá. E depois vendemos ela e compramos uma outra. Era um tal de muda-muda, foi um tal de compra e vende. Mas em todas as vendas, a gente conseguiu ter um lucro. Então isso foi muito positivo. Aí quando chegou quando chegou a Covid, aí que a coisa enlouqueceu de vez. Com essa coisa das pessoas poderem trabalhar em home office, quem trabalhava e morava em Vancouver não tinha mais a necessidade de morar em Vancouver. Muitos empregos, muitas funções é possível fazer de casa. Então eles começaram a procurar imóveis para comprar fora de Vancouver, porque em Vancouver é realmente impossível, é muito caro. Não é impossível, né? É muito difícil, muito caro. E aí, com isso, as cidades vizinhas, as cidades mais distantes, começaram a aumentar o valor dos imóveis, porque a busca aumentou a busca, aumentou os valores. Então, atingiu a gente. Eles começaram a procurar casa de modo frenético. Eu tive a ideia, eu falei, o meu sonho era ter uma casa quitada. Meu marido já ia se aposentar, que ele agora é aposentado. E o custo de vida também em British Columbia é super expensive, muito caro. Então aí comecei a procurar cidades, províncias e cheguei nessa província que eu moro hoje, essa província chama New Brunswick e a cidade que eu moro chama Moncton. E eu procurando e eu cheguei à conclusão de que a gente conseguiria ter uma casa aqui quitada. A gente poderia vender, que a gente conseguiria ter uma casa quitada aqui com o valor da casa de lá. Porque aqui ainda não tinha chegado esse boom, né, da loucura de compra de imóveis. E igual tem lá na outra província. Então, mais que depressa eu convenci meu marido, quer dizer, para convencer ele levou um tempo, né? Porque ele não... Essa aqui é uma província muito mais fria, né, do que lá. É uma província muito mais simples, né? Onde as pessoas são mais simples. Onde tudo é mais simples. Mas eu amo, tô adorando. Enfim, para quem veio da situação do tipo de vida que eu tinha no Brasil, que era uma vida simples, esse simples aqui ainda é muito mais do que uma pessoa de classe média. Não, classe média, tá bom. Então eu fui, convenci meu marido que a gente tinha que sair de lá pra gente poder não precisar ficar se matando de trabalhar. E porque ele ia se aposentar, a gente poderia viajar muito mais, curtir muito mais, se a gente tivesse uma casa quitada. E como na época não estava possível viajar entre as províncias por causa do Covid, a lei estava as regras eram bem severas nesse período de tempo, não podia ficar passeando. Eu contratei alguns conhecidos que eu fiz aqui, eles me indicaram
um corretor. E esse corretor, ele ia nas casas que eu via online, que eu falava, eu quero ver essa casa, quero ver essa, ele mostrava pelo vídeo pra gente as casas. E aí, conforme ele ia mostrando, a gente falava, essa é legal, essa não, essa aqui é legal. Aí o que aconteceu? Foi assim que nós compramos nossa casa. Comprei a nossa casa aqui, quitada. Como que foi a venda da outra casa lá? A loucura de venda procura era tão grande que por exemplo, eu dei um preço, 550 mil. As pessoas estavam tão desesperadas que se tornava leilão, entendeu? Todo mundo que estava interessado fazia uma oferta. Tinha gente que ofertava 100 mil a mais do valor, do preço que eu pedi. Então, quem ofertava o valor maior, eu via todas as propostas. E aí a gente escolhia a proposta, claro, que pagava mais. Então foi assim, tivemos várias propostas e a venda foi muito rápida e foi muito bom. Sou muito agradecida por essa venda e por a gente ter conseguido chegar onde a gente chegou hoje, agora. Então a gente comprou esse imóvel aqui quitado. Sobrou dinheiro que a gente comprou um segundo imóvel, a casa do lado, que é onde eu moro. E eu faço agora Airbnb nesse imóvel. Então, uma fonte de renda, não tenho dívida aqui. Lá eu ainda tenho um pouco de morte, tenho um pouco de prestação para pagar, mas a minha casa não pago. Então, foi uma excelente ideia. Foi uma excelente oportunidade pra gente. Então, estamos muito felizes e agradecidos a Deus, né, por tudo. Vou parar esse vídeo por aqui agora. Não, deixa eu ver se eu tenho mais algo. Bom, minha filha tá estudando agora. Ela fez aqui o high school. Terminou o high school, que é o colegial, segundo grau. Que ela chegou com 14 anos. Pra ela foi muito difícil, porque ela não falava inglês, não falava nada de inglês. Mas aprendeu, se formou. Hoje ela tá no college, ela faz enfermagem pra ser nurse, pra ser enfermeira, claro. E sou muito grata. Porém, agora a gente já tem outras expectativas pro futuro, que eu vou estar falando com vocês no próximo vídeo, no próximo momento. Mas de agora é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários alguma ideia ou alguma pergunta que vocês gostariam que eu respondesse em relação a esse assunto de morar aqui no Canadá. E, no próximo vídeo eu vou falar sobre se ainda está valendo a pena estar aqui no Canadá. É um bom tema fazer isso, porque já é uma outra situação, né? Os 10 anos que eu estive aqui foram maravilhosos, valeu muito, muito a pena. Mas e agora? Vale a pena vir agora? Não sei, vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Um beijo grande pra vocês, eu vou continuar aqui limpando a minha cozinha. Tchau, gente, obrigada.